Estou compartilhando uma mensagem com vocês hoje e o título é A Luz do Avivamento. Aleluia. Mateus 4:16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra onde a morte lançava sua sombra, uma luz brilhou. Esta segunda conferência anual da Igreja 5F, que acontecerá no fim de semana da Páscoa e da Ressurreição, se chama Levante-se e Brilhe. E este título tem um significado profético, porque agora é o momento de levantar-nos e brilharmos como nunca antes, porque nós, vimos uma grande luz. Vimos a luz de Jesus. Muitos de vocês viram vislumbres de Jesus, mas nunca encontraram seu poder, nunca encontraram sua plenitude, nunca realmente conheceram seu amor. Mas vocês viram uma grande luz. Sua luz apareceu para vocês. O avivamento chegou em suas vidas. Vocês foram revividos. Seus olhos se abriram. Vocês foram movidos a se render completamente. Talvez você tenha sido um cristão morno por toda a sua vida ou por grande parte dela, mas quando viu a grande luz de Jesus vindo em poder e em amor, na plenitude que antes não via, onde antes só via em parte. Agora, você se apaixonou e foi movido a se render a Jesus, amém? E com essa rendição, vem a transformação à imagem de Deus. Com isso, você foi transformado em um discípulo. Não um fã, mas um discípulo. Não apenas um fã de Jesus, não apenas um admirador de Jesus, mas um verdadeiro seguidor, um discípulo. E agora, aqueles de vocês que viram essa grande luz, é hora de vocês entrarem totalmente no seu chamado, de serem a luz do mundo, de serem vasos de Jesus, de fazerem a obra de Deus, de contribuírem para a obra de Deus, de fazerem sua parte no corpo de Cristo, de fazerem sua parte nesta obra de Deus para que ela avance. Este é o seu chamado. E chegou o momento este ano de entrar no seu chamado como nunca antes. E isso é necessário, porque é o tempo determinado por Deus para este avivamento crescer, se expandir como nunca antes. Este é o ano da aceitação. Profeticamente, o ano de 2025 será o ano em que o avivamento de Deus será aceito em uma escala maior do que nunca. É o tempo determinado onde Jesus quer que sua noiva seja transformada. Ela foi transformada apenas um pouquinho até agora. Houve grande parte do corpo de Cristo que ainda não se envolveu com essa transformação, mas ficou presa em seus velhos caminhos, sem querer se mover para essa transformação e purificação da noiva. Mas agora é o tempo determinado em que Jesus diz: chega, basta, agora é hora. Minha noiva precisa ser transformada agora. Eu preciso vir em poder em todo o corpo de Cristo, não apenas em 1% dele, ou menos que isso. Meu povo precisa ser livre. E a maneira como isso acontece é quando nós tornamos parceiros de Deus, porque Deus escolhe nos usar como vasos. Quando dizemos avivamento, isso significa Deus e nós, Deus se movendo através de nós para trazer avivamento, para trazer os perdidos a Jesus, para trazer cura aos enfermos e liberdade aos oprimidos. É Jesus se movendo através de nós que faz isso acontecer. Então, para que este avivamento se expanda, nós todos precisamos brilhar mais do que nunca. Precisamos ser discípulos melhores do que nunca, discípulos mais sérios do que nunca, mais comprometidos com a obra de Deus. Amém? Mateus 4:18 diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando uma rede ao mar,
pois eram Then he said to them, pescadores. Então "Follow me, lhes and disse: I will make you sigam-me, e fishers eu of men." os farei They pescadores de immediately homem. left Eles their nets and imediatamente followed deixaram him. suas redes e o seguiram. They left their jobs. Eles They deixaram left seus empregos, their deixaram good, suas nice boas, lives. belas vidas. They left their own personal Deixaram good seus plans, próprios and bons they planos immediately pessoais left e everything to imediatamente follow deixaram Jesus tudo and para seguir become Jesus fishers e se of men. tornarem pescadores de homens. Going on from there, he E saw continuando de two ali, other brothers, ele James the viu son os of outros dois Zebedee, and irmãos, John Tiago, his filho de brother, in a Zebedeu, e boat, and João, Zebedee seu their irmão, father mending their no nets. barco He com called them, and Zebedeu, seu pai, immediately they consertando left as the redes. boat E ele os chamou and their imediatamente, father eles deixaram o and barco e seu followed him. pai e o seguiram. So when Jesus Então, said, quando "Come follow Jesus me," disse, venham e they weren't sigam-me, following Jesus eles não to estavam just seguindo become Jesus fans, para se to just tornarem become apenas fãs, para apenas se churchgoers, tornarem frequentadores de igreja, for listening to the word of para God, listening apenas to ouvirem Jesus a to be palavra just de part Deus of e their life. fazerem dela apenas uma parte de They suas vidas. followed Jesus to be Eles seguiram disciples. They Jesus para followed se Jesus tornarem to be made discípulos. fishers of Eles seguiram men. Jesus para se tornarem pescadores de Follow homens. me, and I will make you Sigam-me e eu os fishers farei of pescadores de men. homens. This is your calling, Este é o not seu just to be a chamado. fan Não of apenas Jesus, ser a um fã de churchgoer, Jesus, um frequentador de igreja. not just learning Não apenas crescer, growing aprender spiritually, but espiritualmente, actually mas fishing, realmente pescar. actually being Realmente fishers ser of men. pescador de homens. This is your job. This is your Este é o role. seu This is your trabalho, este é o seu calling. papel, este é o seu Hallelujah. chamado. Aleluia. And God is bringing E a Deus greater está harvest in trazendo than uma ever grande before this colheita, year, mais do que than nunca what este we have ano. seen so far in Maior our do que tudo que lives, já vimos em in nossas this vidas. year of acceptance, in this Neste ano de revival. aceitação, neste And avivamento. so, for a harvest E para to que be brought essa in, colheita seja there needs to be trazida, laborers é to necessário do que that haja work, to trabalhadores labor para esse in the trabalho, para fields. trabalharem Amen? nos campos. Amém? So, Então, é hora de trabalhar e se preparar para trazer essa grande colheita. E há algo que Deus quer que você veja hoje. Ele quer que seus olhos se abram para ver quantas pessoas estão perdidas. Quantas pessoas ainda não encontraram Jesus? Quantas pessoas estão em opressão? Porque Ele quer que seu coração seja movido por essas pessoas. Ele quer que seu coração seja movido ainda mais pelo trabalho de Deus. Porque para ser essa luz brilhante, esse pescador de homens, de homem e mulheres que Deus está te chamando para ser, você precisa enxergar com precisão o quão grande é a necessidade. O quão grande é a necessidade de sermos pescadores de homens. Pois ainda há muitas pessoas que não encontraram Jesus, amém? Pode ser fácil esquecer disso. Você pode seguir a sua vida cristã e esquecer que há tantas pessoas que ainda não ouviram essa boa notícia, que ainda não encontraram Jesus. E quanto mais fizermos nosso trabalho, mais pessoas virão a ouvir essa boa notícia. É como se os peixes estivessem no mar agora e precisamos lançar as redes para que os peixes venham. Se não lançarmos as redes, os peixes não virão. Mateus 15:6. Antes de ler a Escritura, quero compartilhar algo com vocês. Há tantas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Há tantas pessoas que ainda não viram essa grande luz. E essas pessoas são aquelas que simplesmente não conhecem Jesus. Nunca tiveram um encontro com Ele. Talvez nunca tenham realmente ido à igreja. Eles não acreditam que Jesus é Senhor e Salvador. Esse é um grupo de pessoas e é frequentemente esse grupo que pensamos quando falamos sobre os perdidos. É esse grupo de pessoas que tendemos a pensar como aqueles para quem precisamos ministrar. E de fato, é esse grupo, mas ainda há mais pessoas que estão perdidas e precisam de Jesus, que Deus está planejando trazer para o seu reino, para o seu avivamento este ano. Aleluia. E essas pessoas são os religiosos. Especialmente aquelas pessoas que não querem ser religiosas, que não estão cheias de orgulhos, que não amam a religiosidade, mas que estão presas na religião. Pessoas presas em igrejas onde os líderes estão os segurando
os amarrando para stuck que in fiquem religion. presos na religião. And so they don't know. They don't E know any better. elas não sabem nada They're além stuck. disso. Elas estão This is the presas. year of acceptance, and Este this é is o the ano da year God is aceitação. Este é really o ano em que flipping Deus está tables in this realmente virando department as mesas nessa área to set the para sheep libertar free as ovelhas de from where onde they've been foram locked in trancadas na religion. religião. Amen. Amém? Matthew 15:6, this is the Mateus Passion 15, Translation. 6. And you have E elevated your vocês tradition elevaram sua above the words of tradição God. acima das palavras So- de so Deus. You have elevated your tradition Vocês above the words elevaram of sua God. tradição Jesus is acima speaking das to palavras the de Deus. Pharisees, to the Jesus religious estava falando people com os that were fariseus, locking com os people religiosos, aqueles into que estavam religion, prendendo as keeping pessoas na them from seeing religiosidade, the true way, from impedindo-as de seeing ver o Jesus. verdadeiro caminho You have de enxergar elevated Jesus. your tradition Vocês above elevaram the sua words of tradição God. acima das palavras de Frauds and Deus. hypocrites. Fraudulentos e Isaiah described you hipócritas. perfectly when he Isaías said, descreveu "These vocês people honor perfeitamente me quando only with disse, their words, disse for their hearts este, are so este very povo distant me honra from me. apenas com suas They pretend palavras, to pois seus worship me, corações estão but muito their distantes worship de is mim. nothing more than the empty Eles fingem me traditions adorar, of mas men." sua adoração não passa de tradições vazias dos homens. So one Então, area that uma people das have been áreas em lost que as pessoas se is the perderam area é where onde os leaders líderes are são hypocrites. hipócritas. People in churches where leaders Pessoas are estão em hypocrites. igrejas onde os líderes And this são looks like hipócritas. E isso se manifesta na in forma their religion persecuting the move de of God, perseguirem o mover de Deus persecuting revival, através da religião, perseguindo o persecuting avivamento, ministries that are perseguindo truly anointed ministérios in verdadeiramente revival, ungidos persecuting em them avivamento, with religion, perseguindo-os com religião, doing what these Pharisees were doing, fazendo exatamente o where it que says esses they fariseus were faziam, elevating their onde a tradition palavra above diz the que words eles of God. elevaram suas tradições acima das palavras de Matthew Deus. 15:1, so Mateus this is right 15:1. before the Então, passage logo that antes we dessa just read in passagem que Matthew acabamos de 15. ler em Mateus It says, 15, "Then the Pharisees diz and assim: religious scholars Então came os from fariseus e Jerusalem os and estudiosos approached Jesus with religiosos this vieram de question. Jerusalém e Why se do your aproximaram de why do Jesus your com essa disciples pergunta: ignore the Por que os traditions seus of our discípulos elders? ignoram as For tradições example, dos they don't nossos anciãos? Por ceremonially exemplo, wash eles their não lavam hands before they eat cerimonialmente as bread." mãos antes de comer Jesus pão. answered, "And why Jesus do you respondeu: ignore the E por commandment que of vocês God ignoram o mandamento de because Deus of por causa your de suas traditions?" tradições? So one big aspect Um of dos maiores religion aspectos is da tradition. religiosidade é a tradição. Tradition that's not Tradição coming que from the não Holy vem do Spirit, Espírito but is Santo, actually mas que é, man-made. na verdade, So criada it's pelos this homens. mixture of E essa mistura worshiping de God, adorar a Deus, speaking that you love falar God with que your ama a lips, Deus com os lábios, but mas having no tradition, coração man-made tradition in your colocar a heart tradição above humana truly acima do loving and verdadeiro serving amor God. e serviço a Deus. So, this is one big aspect of religion where people Então, esse é um grande aspecto da think that religião, certain porque as pessoas traditions pensam que certas are tradições the way of são o God, but caminho they're de actually Deus, mas na man-made. realidade são apenas doutrinas de homens. And so we see this all throughout the E Bible, the vemos isso Pharisees repetidamente na constantly Bíblia, os accusing fariseus Jesus of being a constantemente false acusando prophet, and Jesus de ser um falso profeta. their reasoning that E o they're saying motivo this pelo is qual because diziam isso era porque Jesus is not going Jesus along with their não estava traditions, and seguindo as suas they're trying to say tradições. that their Eles traditions estavam tentando are dizer que from suas tradições God, and vinham so de Jesus Deus is e disobeying que, God porque because Jesus não he's estava not doing seguindo the essas traditions. tradições, ele The estava more we are locked desobedecendo in a Deus. traditions, Mas quanto though, mais the estamos less we presos follow the Holy às Spirit's leading. tradições, menos seguimos a direção do So Espírito traditions Santo. are really dangerous, Por and that's isso, why as Jesus was tradições so são perigosas. uh, E é por isso que rebelling against the traditions. Jesus se posicionou Like tão standing strong firmemente and standing contra firm and elas. not cowering to Porque traditions. 'Cause alguns some people poderiam could think, well, what's the pensar, big deal? mas But it qual o was a big problema? deal. Não é um grande problema. Because Mas it era um becomes so grande problema, dangerous porque se torna being perigoso locked a there ponto and de unable impedir to as follow the pessoas de leading of the ouvirem e Holy seguirem Spirit. It becomes so verdadeiramente dangerous o que to put Deus the está traditions above falando. truly what God is speaking. So, this is one example about they would ceremoniously Então, este é wash um their exemplo hands sobre before como eles eating. lavavam That was cerimonialmente one as mãos man-made antes de tradition, comer. Então, esse era uma that tradição they feita pelo were homem, having skepticism towards que Jesus os because faziam him and ter his disciples ceticismo em are not relação a doing that. Jesus, porque ele e So seus they're having discípulos this não estavam skepticism. So fazendo instead isso. of embracing Então, eles Jesus, estavam instead tendo of esse ceticismo, em vez de coming abraçar a under the Jesus, ministry of em vez de Jesus submeter ao telling ministério de their Jesus e dizer followers, aos their followers in the aos synagogue, seguidores na sinagoga, let's come to venham, revival, let's come vamos para o experience the avivamento, power of vamos God. experimentar o poder de Instead, Deus. they're Em coming with vez, skepticism. eles They're vêm com focused esse on why is it ceticismo. that Eles Jesus estão and his focados em por que disciples Jesus e seus not doing discípulos these não estão seguindo traditions essas that we think tradições que is achamos que the são way of o God, caminho de but it's Deus. not.
mas que na verdade não são. So that was one of Então, them. esse And era um dos also, we exemplos. see many different Mas também examples of vemos these muitos different outros exemplos traditions dessas that diferentes aren't really from the Holy tradições Spirit, que but the não vêm Pharisees realmente are do Espírito insistent that Santo, they mas are. os So fariseus insistem que Mark sim. 2:18 is one Então, Marco example. Once 2,18 é when um John's exemplo. disciples and the Certo dia, Pharisees were os discípulos de fasting, João e os some people fariseus came to estavam Jesus jejuando, e algumas pessoas vieram a and Jesus asked, e "Why perguntaram: don't por que os you seus discípulos não Why don't your disciples jejuam fast like como John's disciples and the os Pharisees discípulos do? de João Besides, who would patch old e os clothes with a new fariseus? Além cloth? disso, For the new quem path would surely remendaria uma rip roupa away the velha old com um cloth, pano novo? leaving an Pois o even remendo bigger tear novo than encolheria before. e No one rasgaria puts ainda new mais wine o into tecido old antigo, wineskins, deixando for um the buraco wine maior do bursts que the antes. E wineskins, and ninguém the coloca wine and the vinho novo skins em will odres both be velhos, lost. pois o New vinho faria os wine odres calls for estourarem, new e tanto o vinho quanto wineskins. os odres se And so, by the perderiam. way, I've just Vinho read novo deve verse ser 18, and colocado then I em skipped to odres verse novos. 21, E só para beginning with esclarecer, besides who eu li would o patch versículo old clothing 18 e with new depois pulei cloth. para o versículo 21, So começando com: the verse 21 is part além of disso, Jesus's que response to remendaria their uma roupa question, velha why com um pano aren't novo. your disciples fasting Então, o like versículo us? 21 faz parte And da they're resposta de speaking this Jesus once à again pergunta with deles: por que skepticism. seus discípulos And não their jejuam como fasting nós? E was eles out estavam of perguntando isso com tradition. ceticismo. It Mais uma wasn't being vez, led by e o jejum God. deles era apenas uma Jesus tradição, não era algo guiado por led by the Deus. Father. Jesus And he was era leading guiado his pelo disciples Pai, into the e ele true estava guiando seus way of discípulos no verdadeiro fasting, caminho do which jejum, isn't supposed que to não deve be ser out feito of por tradition, but tradição, really mas led by the verdadeiramente Holy guiado pelo Spirit. Espírito Santo. Amen. Amém? When it comes to Quando becoming se more trata de se Christ-like tornar and mais denying your semelhante a Cristo, flesh, de the negar sua answer isn't carne, a a resposta ritual não of está em um fasting. ritual de jejum. The answer is A seeking God resposta with all está em your buscar a heart and Deus de todo o seu obeying Him. coração e obedecê-lo. Reading the Word of God, Ler a renewing palavra your de mind Deus, with the Word renovar of sua God, mente com a palavra de serving Deus, God, servir a Deus, worshiping God, adorar a Deus, denying your negar sua flesh, carne, closing doors to the fechar portas para enemy, o inimigo, choosing to only speak escolher words of falar life, apenas palavras de and vida fasting when e God leads you to jejuar do that. quando Deus o guiar a fazer Amen. isso. But Amém? for many, it's Mas become para like muitos to tem se tornado become more como se Christ-like, negar a carne significasse to deny the flesh simplesmente equals fasting, jejuar, as if it's a como se ritual. fosse um ritual. Some people do it as Algumas a way pessoas to fazem isso get things, como to uma try to forma get de things tentar from obter God. algo de Deus. It's not God's timing Talvez yet não to seja o receive tempo de something. Deus para que algo But seja yet someone liberado, tries mas to, mesmo some assim people try to algumas force pessoas it by tentam fasting. forçar isso por meio de If I fast, jejum. maybe then God will Se eu release it. jejuar, talvez então Deus libere isso So para these mim. are the Então, esses são os caminhos ritual, tradicionais e tradition, ways that are ritualísticos not que led by não the são Holy Spirit, guiados pelo ways Espírito of Santo fasting. quando se trata de jejum. Okay? And so here's an example that E aqui the está um exemplo dos Pharisees fariseus jejuando dessa of the maneira Pharisees tradicional fasting in this e dizendo traditional way que and saying Jesus Jesus is estava going indo against contra the way of God, o caminho basically, de Deus, by not basicamente, fasting their por way. não And jejuar do this way jeito we see deles. today. E We vemos see essa this mesma way today. mentalidade hoje. We see people Vemos fasting at a pessoas certain time of jejuando year, em uma beginning of the época year, for específica do example, ano, como o início do and ano, por they exemplo. probably think that E those elas that don't provavelmente pensam que are not aqueles following que the Holy não Spirit, fazem following isso God não or estão seguindo o something. Espírito Santo, But não really estão nowhere seguindo in a the Deus ou algo Bible assim. does it Mas na say to fast realidade, in em nenhum January lugar na Bíblia diz of que every devemos year. jejuar em janeiro de Not todo o saying it's ano. a bad thing to Não fast estou in dizendo que isso é January, algo ruim but em it is jejuar em bad janeiro, to mas é errado create criar this new uma nova doctrine doutrina com and isso judge e people if julgar as they're not pessoas se going elas by não your seguirem essa man-made tradição tradition. feita pelo homem. Amen. Amém? Today there's many traditions in the church Há today muitas tradições na that's igreja man-made, that's hoje not actually in que the são Word of feitas God. pelo homem, que não estão So, realmente na palavra de like Deus, fasting, and then como another jejum. example E o is outro exemplo é um, a the sinner's oração prayer. There's do not in the pecador. Bible anywhere that Não há even nenhum says lugar this na is the Bíblia que sinner's diga: prayer, and everyone must esta say é the a sinner's oração do prayer. pecador, e todos devem It's not dizer in a the oração Bible. do pecador. What is in the Bible Isso não está na Bíblia. it O que says in está na Romans Bíblia 10:9, if you é o que diz em openly declare Romanos that Jesus 10:9. is Se você Lord and declarar believe in your abertamente heart que that God Jesus é o raised him from Senhor the dead, e crer em you seu will be coração que saved. Deus o For it is ressuscitou by believing in dentre your dos heart that you are mortos, made será right with salvo. God, and it is by Pois é openly crendo no declaring your coração faith that que you are se é saved. justificado diante de Deus, e é declarando com a That's what's in boca the que se é Bible. salvo. Okay, I'm going to Isso read sim that está again. na If you Bíblia. openly declare Vou that ler Jesus is novamente. Lord and Se believe você in your declarar heart that God raised abertamente him que from the Jesus é o dead, you will Senhor be e crer saved. em seu coração que And Deus it's o by your ressuscitou dentre os heart. mortos, será So it can't salvo. be faked. E é pelo coração, então não pode So ser we algo shouldn't fingido. pressure Por people isso, to give their life não to Jesus. devemos We shouldn't pressionar
pressionar as pessoas a entregar suas vidas a Jesus. Não devemos forçar ninguém a fazer algo apenas exteriormente. Isso deve ser algo interno, algo genuíno do coração, amém? O jeito de Jesus é dar livre-arbítrio às pessoas para que elas possam fazer seus próprios votos de casamentos com Ele. Então, quando eu estou ministrando, eu sei que o poder de Deus está se movendo aqui. E assim como Paulo disse em 1 Coríntios,
2, 4 a 5. Minha mensagem e minha pregação não foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do Espírito e do poder, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Então, eu sei quando estou pregando, ministrando e orando pelas pessoas, a demonstração do poder do Espírito Santo está acontecendo. Eu sei que o poder de Deus está sendo liberado e tocando as pessoas. Não estou aqui tentando persuadir ninguém a entregar sua vida a Jesus. Não estou aqui convencendo as pessoas a repetirem uma oração depois de mim e levantarem as mãos. Estou fazendo o que Paulo disse para fazer. Não focar em palavras persuasivas, mas, ao invés disso, sair do caminho e deixar Deus tocar as pessoas. Ser um vaso do poder de Deus para que o poder de Deus se mova através de mim. E as pessoas tenham seus próprios encontros pessoais com Jesus, onde estiverem. E hoje o poder de Deus vai vir sobre as pessoas aqui e sobre aquelas que estão assistindo. Ele vai abrir olhos espirituais de uma maneira que nenhuma pregação persuasiva sem poder poderia fazer. Amém? E assim, pessoas serão salvas hoje. Aleluia. Pessoas vão entregar suas vidas a Jesus hoje, aqui neste prédio. E também aqueles que estão assistindo online, até mesmo os que assistirem a replay. Pessoas nascerão de novo e entregarão suas vidas a Jesus hoje. Aleluia. Mas a maneira como isso vai acontecer não será que... Não estou dizendo que isso é errado. Só estou dizendo que não será através de uma oração de repetição. Vai acontecer quando as pessoas fizerem seus próprios votos de casamentos com Deus no seu próprio tempo e de coração. Isso é algo muito sério, entregar sua vida a Jesus. É um compromisso ainda maior do que um casamento na terra aqui. Isso é eterno. Aleluia. Então, quando você faz Jesus o seu Senhor e entrega toda a sua vida a Ele, isso é algo enorme. E isso não deve ser feito de forma leviana. Não deve ser imposto a ninguém. Mas deve vir do seu coração, com suas próprias palavras e no seu próprio tempo. Não deve ser algo falso ou feito pela metade. Amém? Então, o que Deus quer é que seus olhos se abram para o seu amor e quando você se apaixonar por Ele, decidir: eu estou pronto para entregar minha vida a Ti. Eu quero entregar minha vida a Ti, Jesus. Então, Senhor Jesus, eu creio. Jesus, eu te faço meu Senhor e meu Salvador a partir de hoje. Algo assim. E isso é exatamente o que diz a Escritura em Romanos, que acabamos de ler. Se você crer em seu coração e confessar com sua boca que Jesus é Senhor, será salvo. Jesus, Tu és o Senhor. Não precisa ser exatamente essa frase. Pode ser Jesus, eu te dou minha vida. Pode ser Jesus, eu me rendo. Porque Deus olha para o coração. Não se trata das palavras exatas, nem de semântica, mas do coração. Você pode simplesmente dizer: Jesus, eu sou teu. Ou qualquer outra coisa que venha do seu coração. Não se trata de palavras específicas ou de uma oração de repetição. Amém? Aleluia. E quanto menos pressionarmos as pessoas e tentarmos forçá-las, melhor. Quando pressionamos alguém antes do tempo, dizendo coisas como: repita esta oração depois de mim, pode acontecer de essa pessoa fazer isso pela metade e depois sentir culpa e condenação porque ainda não se rendeu totalmente. Então, deixe que elas tenham um encontro com Deus e tomem essa decisão por si mesma. Amém? Que seja real, que não seja falso, nem feito sob pressão ou de forma incompleta. Que seja verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Mas eu tenho visto isso antes, tantas vezes. As pessoas religiosas de hoje, pessoas que estão presas a essas tradições religiosas, elas criaram essa tradição feita pelo homem de que é assim que conduzimos as pessoas à salvação, através da oração do pecador, através do apelo ao altar de uma determinada maneira, levantando as mãos e dizendo algo como esse parágrafo, esse mesmo parágrafo todas as vezes, sabe? Algo como: eu creio que você morreu e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, e estamos repetindo essas longas frases como se fossem roteirizadas.
E isso se tornou uma tradição feita pelo homem que não está na Bíblia, mas ainda assim as pessoas acreditam tão fortemente como os fariseus acreditavam, que é assim que conduzimos as pessoas à salvação. E eu quero dizer que já vi isso na minha vida. Eu vi pessoas me acusando de não conduzir outras à salvação só porque não sigo essa tradição feita pelo homem que não está na Bíblia. Mas eu vou fazer o que o Espírito Santo me guiou a fazer. Amém? Glória a Deus. E eu levo isso muito a sério, como compartilhei com vocês, porque é perigoso entrar nesse reino da religião. É perigoso pensar, tipo, bom, é melhor eu fazer do jeito que eles estão acostumados a fazer. Não parece um grande problema, apenas repetir a oração depois da pessoa recitar. Mas é perigoso, porque quando mencionei, isso tira a oportunidade de deixar o poder de Deus tocar as pessoas e colocar a ênfase nas palavras persuasivas, como Paulo falou. Amém? Aleluia. Então, estou apenas dando um exemplo para que você possa ver como há tantas pessoas, tantos crentes neste mundo hoje que estão presos na religião. E Deus está nos chamando para trazer essa colheita. Amém? Tem havido tantas pessoas presas na religião, tem havido tantas pessoas que estão presas e seus líderes não apoiam o mover de Deus, não compartilham com o povo o mover de Deus. E alguns até falam contra o mover de Deus, porque dizem coisas como: bom, eles estão focados em milagres e não na salvação. Coisas assim, eles dizem coisas assim. E isso mantém as pessoas presas na religião. Como Paulo disse, eu vim a vocês com a demonstração do poder de Deus e não com palavras persuasivas. Então, o fato de haver muitos milagres acontecendo é o que permite que a fé das pessoas descanse no poder de Deus. Se não há muitos milagres acontecendo, estamos nos desviando para o território das palavras persuasivas, onde as pessoas não estão realmente encontrando Jesus. E eu sei que muitos de vocês já passaram por isso, eu já passei por isso. Eu era uma crente desde os anos dos 4 anos de idade, mas a minha fé estava realmente fundamentada em palavras persuasivas. Estava fundamentada nas palavras dos homens. Meus pais acreditavam em Jesus e me disseram que eu deveria acreditar em Jesus, então eu acreditei em Jesus. Eu não tinha razão para duvidar dele, sabe? E amigos e familiares da minha vida acreditavam em Jesus, então eu acreditava em Jesus. Mas não foi até os meus 20 anos que tive encontros com o poder de Deus, onde esse versículo se tornou vivo para mim. Esse versículo de Paulo que ele está falando em 1 Coríntios 2:4. Minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, minha fé passou a estar fundamentada no poder de Deus, o que significa simplesmente em Jesus mesmo, porque o reino de Deus não é uma questão de palavra, mas de poder. Então, Jesus é uma questão de poder. Quando falamos de poder, estamos falando de como Jesus é sobrenatural. Estamos falando de como Jesus, seu amor, é sobrenatural. É uma força tão poderosa, seu amor, que é sobrenatural. Amém? Quando falamos do poder de Deus, estamos falando da destruição das obras do diabo. Isso é o amor de Deus. Quando Jesus liberta as pessoas, quando Jesus cura as pessoas, é o amor de Jesus fazendo isso. E não libertá-las, não curá-las, isso não seria amor, certo? Deus pega aqueles que estão mortos e os traz para a vida. Deus tira nossa depressão, nossas ansiedades, a morte em nossas vidas e nos traz paz e alegria. Pelo seu poder. Isso que acontece. Pelo seu poder, todas essas coisas acontecem. Ele foi ressuscitado do túmulo pelo quê? Pelo poder. Então, o poder de Deus é igual ao amor de Deus. O amor de Deus é igual ao poder de Deus. Sem o poder de Deus, Jesus não teria ressuscitado e nós não teríamos sido salvos. Você está entendendo agora este versículo? Ele diz que o reino de Deus não é questão de palavras, mas de poder. Então, rejeitar o poder de Deus é rejeitar o amor de Deus.
Rejeitar to o poder de reject God's Deus? power. Sinceramente, Honestly, if se you're você rejecting rejeita miracles, if you're milagres, se rejecting rejeita healing and cura e deliverance, you're libertação, rejecting the você está cross. rejeitando a cruz. You're Está rejecting the rejeitando a resurrection of ressurreição de Jesus, Jesus, technically. tecnicamente. We can't Não pick podemos parts escolher of parte de Jesus Jesus that que we want. queremos. And A the base de basis Jesus, of o Jesus, the fundamento de foundation Jesus, of o Jesus, the núcleo de core of Jesus Jesus é is His seu power. poder. His Seu power poder é equals igual ao His seu love. amor. Amém? Amen? Aleluia. Hallelujah. Então, So, when quando true verdadeiros milagres miracles are acontecem, happening, this é is aí que where ocorre true a salvation verdadeira takes place. salvação. This É is isso que what leads to leva à true verdadeira salvation. salvação. I Eu me wonder, pergunto, those of you that aqueles de are here vocês que right estão aqui now, I'm agora, going to vou have pedir para que you raise your levantem a hand mão em in um a segundo second if se a this pergunta que question vou I'm going to fazer ask se you aplicar a applies to você. you. And those E of you aqueles que watching estão online, assistindo say, online, "That's digam, me," sou eu in nos the comentários, comments, ok? okay? Raise your Levante hand a if mão se your true a surrender sua to verdadeira Jesus entrega a came Jesus after aconteceu depois you encountered que His você power, whether encontrou o it was poder dele, seja deliverance, healing, libertação, baptism of cura, the Holy batismo do Spirit, Espírito Santo some ou encounter of algum His encontro com o seu power. That's poder, when you que foi surrendered aí que você everything. entregou tudo. Wow, this Uau! is most Essa é a hands maioria here das right mãos now. levantadas agora. Praise Glória a God. Deus. And my E a hand minha too. também. Praise Glória a God. Deus. You Você see, vê? so Então, miracles os taking milagres place is acontecendo the são real a emphasis on verdadeira ênfase salvation. na salvação. So for Então, people para as to say their pessoas focus is on dizerem, miracles eles and not estão focados em salvation, that's milagres e não na foolish. salvação, isso é tolice. If you're not Se allowing você não miracles to permite que happen, if you're milagres not seeking the aconteçam, se power of você não God so busca that o poder de miracles can Deus para happen que through your milagres life and your aconteçam por meio ministry, da you're sua vida e not do seu seeking after people's ministério, true você não salvation. está buscando verdadeiramente a salvação das Amen? pessoas. Amém? So these are just E a esses couple são apenas examples of how alguns people exemplos have de been como a locked pessoa tem sido in these presa traditions, nessas these tradições, traditions of nessas men, tradições humanas, this nessa religion religião que as impediu de chegar à kept them from luz, coming to the light, de entrar no coming into avivamento. revival. Então, So, first of primeiro de all, tudo, these people, essas what I'm sharing pessoas, o with que you estou today is the compartilhando com people vocês that God hoje, is são calling as us to pessoas que reach. Deus está nos chamando para So your alcançar, eyes can open, because I para que think seus olhos sejam abertos, I porque eu mean, acho que many of you may be muitos de thinking, vocês podem estar may pensando, not be pode realizing não the estar big work we have percebendo o ahead. grande trabalho que temos Many of you pela may not be frente. realizing how many Muitos de people are vocês truly podem não estar lost, percebendo how quantas many pessoas people estão are verdadeiramente lost in perdidas, religion, quantas pessoas estão how perdidas many people na are in religion religião, quantas pessoas in ainda religious estão em churches, igrejas not religiosas, saved yet mas because they're not fully não surrendered, they're salvas living ainda, lukewarm because they porque haven't não se encountered renderam God's power yet. completamente. And that's Estão really vivendo serious. mornos, porque ainda não Amen? encontraram o poder de Deus, e isso é muito There's sério. so many Amém? people in these Há religious tantas pessoas churches nessas igrejas oppressed religiosas que estão by sendo demonic oprimidas por oppression opressão demoníaca. Agora, right now. We have temos a um big grande work to trabalho a do. fazer. And E God Deus needs us to precisa que have a tenhamos heart um for these coração people, por to essas see these people. pessoas, I think many que of as you may be vejamos. thinking, Acho que because muitos de your vocês eyes have podem just estar opened up pensando isso recently. porque So you're seus olhos se thinking all abriram these people, we recentemente. read about the number of Então, Christians in vocês the estão world. There's pensando, like todas essas several billion, pessoas, 3 lemos sobre o billion número de Christians or something cristãos no like that. I think mundo, it's a são third of tipo, the sei world lá, bilhões, 3 claims bilhões that de Jesus is cristãos, Lord algo and assim. Savior. Acho que é Like Google terço do says that. mundo que afirma que é So this is Jesus, just que Jesus é o Senhor e I Salvador. mean, Pelo this is menos like, é o que o they're Google taking diz. statistics of churches Mas and, isso and é people apenas polls and everything. estatísticas, números de igrejas e But how pesquisas. many Mas of those quantas billions of dessas people bilhões de are pessoas really são saved? realmente salvas? How many are Quantas lukewarm and estão how many really mornas? are Quantas saved? são realmente salvas? How many Quantas are estão oppressed? oprimidas? So many. Muitas. So many. We've Muitas. got a great Temos um work to grande trabalho a do. fazer. We've got a Temos great um work grande to trabalho a do. fazer. Because Porque, honestly, sinceramente, probably muitos many de of you are vocês thinking, provavelmente oh, pensam: they're ah, Christian, eles they're são good. cristãos, eles estão When bem. really we need to be Quando, na thinking, verdade, they need Jesus. deveríamos estar pensando: eles precisam de Jesus. I have a great Tenho um work to do grande trabalho a in fazer casting my lançando a minha fish, rede my de fisherman's pescador net to get these para fish. alcançar Amen? esses peixes. Amém? So, this harvest is Então, coming in essa of the colheita está hypocrites, or the chegando people that have been dos in bondage hipócritas, by the das pessoas que têm hypocrites, estado presas the pelos religious hipócritas, hypocrites. They've been os locked. hipócritas Harvest is religiosos. coming in. Eles estavam Hallelujah. presos, mas a colheita está chegando. Aleluia. We need to cast our nets in Precisamos that lançar area. nossas redes nessa área. Amen? Amém? And also, E okay, so I'm gonna go também, back to the ok, scripture. vou The reason voltar I say à hypocrites is escritura. because O Jesus motivo pelo says, qual digo hipócritas é porque Jesus there's a disse, verse I just read há that um versículo que said, acabei de ler que hypocrites. diz, Oh, here it is. hipócritas, Matthew 15, aqui está, 6. This is the Mateus Passion 15, Translation. 6.
Vocês elevaram sua tradição acima das palavras de Deus. E ele disse a esses fariseus, chamando-os de fraudulentos e hipócritas. Então, já falamos sobre os hipócritas, agora vamos falar sobre os fraudulentos. Existem também fraudulentos que mantêm as pessoas presas em suas igrejas. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Será que alguém pode colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore má pode dar bons frutos. É assim que sabemos, é assim que discernimos. Então, essa escritura é para nós hoje. Cuidado com os falsos profetas. Existem falsos profetas por aí que estão enganando as pessoas. E Deus está virando as mesas nessas áreas também, para libertar essas pessoas que foram enganadas, para que possam ver essa grande luz do avivamento. Amém? Atos 8:9. Vamos ler dos versos 9 a 14 e depois dos 17 ao 23. Um homem chamado Simão, que era feiticeiro há muitos anos, impressionava o povo de Samaria e afirmava ser alguém grande. Todos, desde os menores até os maiores, falavam dele como o grande, o poder de Deus. Agora, espere um segundo. Ele era um feiticeiro, mas eles realmente o chamavam de grande, o poder de Deus, porque estavam impressionados com a magia, com as coisas sobrenaturais que aconteciam por meio dele. Eles os ouviam atentamente, porque por muito tempo ele o havia assombrado com sua magia. Mas agora o povo acreditou na mensagem de Filipe. Filipe era um evangelista. Agora que o povo acreditava na mensagem de boas novas de Filipe sobre o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, muitos homens e mulheres foram batizados. Então, o próprio Simão acreditou e foi batizado. Então, o próprio Simão, esse feiticeiro, ele realmente acreditou. Ele não podia negar esse poder de Jesus, que Jesus era Senhor dos Senhores. Ele acreditou e foi batizado. Ele começou a seguir Filipe por onde quer que ele fosse e ficou impressionado com os sinais e grandes milagres que Filipe realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram Pedro e João para lá. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre aqueles crentes e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito era concedido através de imposição das mãos dos apóstolos, ele ofereceu dinheiro para comprar esse poder. Me deixem ter esse poder também, ele exclamou, para que, quando eu impor mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, que seu dinheiro seja destruído com você por pensar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nisso, pois seu coração não está certo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amargura e está preso pelo pecado. Então, Simão, o feiticeiro, ele acreditou que Jesus era o Senhor. Ele acreditou, mas ele tinha intenções malignas. Ele acreditava que Jesus era o Senhor, mas não queria mudar, não queria se render. Quando ele era feiticeiro, fazia isso por dinheiro, sucesso, fama, fazia suas práticas de magia. Ele amava a adoração das pessoas, tudo isso. E então, ele acreditou e acreditava que Jesus era Senhor, mas não estava se rendendo completamente. Ele estava segurando seus caminhos malignos, seus motivos malignos, e agora ele está tentando acessar o poder de Jesus, porque vê que esse poder é maior do que o que ele tinha antes. Mas ele não estava fazendo com isso com o coração puro. O problema aqui não era tanto de ele dar dinheiro aos servos de Deus. O problema era a sua intenção maligna, de pensar, eu quero esse poder para o meu próprio benefício. E então, ele tentou comprá-lo. Esse era o problema. E é por isso que os discípulos estavam tão indignados. Como você ousa?
Como você ousa tentar obter esse poder para usá-lo para o mal e enganar as pessoas? E sabe o que ele queria fazer? Ele queria começar uma igreja, ele queria pregar Jesus, mas usando o poder para ganho próprio, para seus motivos malignos. E isso acontece hoje na igreja, acontece hoje no corpo de Cristo. Existem pessoas que não têm boas intenções, que são falsos profetas e estão levando pessoas ao erro. Estão tentando afastar as pessoas do verdadeiro Jesus e do verdadeiro avivamento. Eles tentam ser uma falsificação. Então, exteriormente parece avivamento, mas por dentro há tanta impureza e bons frutos não podem surgir. Então, essa também é uma área onde as pessoas têm sido presas no engano. Isso acontece com pessoas que estão abertas ao poder de Deus, que amam ver milagres acontecerem. Essas são as pessoas que acabam sendo enganadas nesses lugares, onde não encontraram a verdadeira pureza. Elas estão abertas aos milagres, estão abertas ao poder de Deus, mas ainda não encontraram a pureza. Talvez não seja pura elas mesmas, talvez tenham motivações diferentes. E por isso acabam indo para esses lugares. Então, agora é hora. Este é o ano da aceitação, onde Jesus está virando as mesas e abrindo os olhos dessas pessoas que foram enganadas. Agora, elas verão a grande luz do avivamento. Elas entrarão nessa colheita e encontrarão o verdadeiro avivamento. Elas encontrarão a verdadeira pureza e santidade. Amém? Aleluia. Então, é hora de ter ainda mais esse coração por essas pessoas, por aqueles que você nem pensou antes, por aqueles que você nem sabe onde estão, mas que precisam que você lance suas redes. Prepare-se para eles. Prepare-se para abraçá-los e trazê-los para o avivamento. Amém? Aleluia. Efésios 5:8. Pois outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Examinem cuidadosamente o que agrada ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que os ímpios fazem em segredo. Mas todas essas coisas, quando expostas à luz, tornam-se visíveis, pois a luz torna tudo visível. Por isso se diz: desperte-se, ó tu que dormes, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Aleluia. Então, esta conferência que acontecerá em abril, chamada Levante-se e Brilhe, como compartilhei, é profético. A luz do avivamento, esse mover de Deus aqui na Igreja 5F, tem brilhado há anos. Mas Deus está fazendo essa luz brilhar ainda mais este ano. E, especificamente, neste ano, ela está brilhando tão forte que está expondo as trevas. Como diz nessa escritura. Mas suas más intenções serão expostas quando a luz brilhar sobre eles, pois a luz torna tudo visível. Então, a escuridão da hipocrisia, a escuridão da religião, e você vê os fariseus, o que manteve eles tão presos a essa religião, tão presos aos seus caminhos hipócritas, tão presos à tradição, é o que estava acontecendo em seus corações, inveja. A Bíblia até diz que foi Pilatos quem percebeu que os fariseus queriam crucificar Jesus por inveja. Como está escrito em Marcos 15:10, está claramente registrado na Bíblia que ele percebeu que era por inveja. Que eles queriam crucificá-lo. Não era porque estavam sendo nobres e chamando a atenção para um falso profeta.
mas porque estavam com inveja. Era isso que estava por trás de tudo, totalmente. Se você tem um coração puro, você é como uma criança, você vê o que é real. Se você tem um coração puro e vê Deus fazendo algo novo, você vê que não há tradições como as que você estava acostumado na igreja, mas vê que Deus está realmente ali, você não vê isso como algo ruim apenas porque é diferente. Você vê que há mais frutos ali do que no passado com as tradições que você viu. Então, quando você vê algo novo acontecendo, você vê que é diferente, mas você também vê mais frutos do que já viu antes. Então, quando você tem um coração aberto, você pode ver. Isso é Deus. Na verdade, se você conhece a Bíblia, sabe que Deus sempre age fora da caixa. Jesus foi contra a tradição, então isso deve estar o que está acontecendo aqui também. Talvez eu tenha algo a aprender. Talvez seja por isso que não vimos frutos e milagres em minha igreja, em minha vida cristã passada. Porque tínhamos religião demais ali. Talvez seja por isso. Amém? Então, quando você tem um coração puro, você pode realmente ver. Deus não dificulta em enxergar bons frutos, o que é verdadeiro, o que é de Deus, o que é puro e santo, o que são milagres reais. Não é difícil, certo? Mas você precisa ter um coração puro. Então, se os fariseus tivessem um coração puro, eles teriam aceitado Jesus. No mínimo, não teriam perseguido a ele. Mas eles não tinham coração puro. Então, é isso que estamos enfrentando agora. Esta é a guerra espiritual religiosa que estamos enfrentando neste avivamento. Que há líderes em igrejas que são invejosos, como os fariseus eram. E é isso que os mantém prendendo as pessoas. Há ambições egoístas, pessoas querendo que tudo permaneça como está. Mas Deus chamou a geração de Moisés para passar o bastão à geração de Josué, que somos nós, que é essa geração do avivamento agora. Aqueles que aceitaram esse avivamento, aqueles líderes que Deus levantou nesse avivamento. Ele chamou a geração mais velha, que tem sido líder no corpo de Cristo, para passar o bastão. E eu compartilhei essa profecia cerca de 1 ano e meio atrás, em outubro, que Deus estava falando isso. E era realmente um alerta para os líderes do corpo de Cristo. E o aviso era: é hora de passar o bastão. Em outras palavras, é hora de aceitar o que Deus está fazendo. É hora de aceitar seus irmãos e irmãs em Cristo, aqueles que Deus levantou para conduzir o povo para a terra prometida do avivamento. Você fez seu papel como Moisés. Você desempenhou seu papel importante, seu papel crítico de levar o povo de Deus até onde precisava estar. Agora, mas eles precisam seguir Josué e entrar na terra prometida. Mas você tem que passar o bastão. Moisés não teve problema em passar o bastão. Ele não tentou tomar o lugar de Josué. Ele passou o bastão. E Deus estava pedindo aos Moisés, a geração mais velha, para passarem o bastão. Em outras palavras, aceitar e reconhecer o mover de Deus, o avivamento que Deus trouxe, e apoiá-lo, aplaudi-lo, estar unido ao corpo de Cristo, em vez de atacar o corpo por inveja e ambição egoísta. Isso foi o que Deus falou. E ele já vinha falando isso a muitos no corpo de Cristo por vários anos. Então, essa não foi a primeira vez que ele falou, mas foi quando essa profecia veio à tona. E Deus disse: se você não fizer isso por obediência, eu tomarei o bastão à força. Então, se as pessoas não passarem o bastão, isso significa que há coisas ocultas acontecendo. Se você obedece a Deus, significa que tem um coração puro. Isso pode não significar que você seja perfeito, mas significa que é arrependido. Deus nunca quer envergonhar ninguém. Todos nós já pecamos, todos cometemos erros. Ninguém é perfeito, amém? E Deus tem tanta graça que pode haver tempos, temporadas, talvez um longo período de pecado.
Deus não quer envergonhar você e dizer, você deveria saber melhor, eu estou expondo você agora. Ele deseja arrependimento. E Ele não precisa envergonhar você, como se quisesse justiça para si mesmo. Ele não quer envergonhá-lo, Ele não quer expô-lo. Ele quer que você se arrependa. E Ele o cobrirá. Ele levantará, Ele lavará seus pecados. Não há necessidade de que todas as coisas erradas que você fez sejam conhecidas pelo mundo inteiro. Se você simplesmente se arrepender, amém? Então é isso que Deus deseja. Foi por isso que Deus falou isso, e é por isso que, nessa profecia, Ele estava dizendo, tomarei a força se for necessário. Deus estava chamando as pessoas ao arrependimento. Arrependam-se de seus caminhos pecaminosos. Arrependam-se da inveja. Arrependam-se de outros pecados em que estão envolvidos, de não viverem vidas santas. Ele o estava chamando e já vinha chamando. Ele os chamou ao arrependimento nessas áreas, e muito importante, chamou para que passassem o bastão, porque Deus sabe que é melhor para o seu povo, para as suas ovelhas, que eles sejam libertos e possam ver a luz, escolher Jesus, escolher o avivamento. Eles não podem ser forçados ou mantidos presos, ou nunca verão. Amém? Então, foi por isso que o que Deus falou foi tão importante. Foi muito urgente. O significado desse passar o bastão era tipo, parem de segurar as pessoas na religião por ambição egoísta. Abram as portas, deixem-nas ser livres, deixem-nas entrar no avivamento. Aleluia. Então, este é o ano da aceitação. Este é o ano em que Jesus diz, agora é a hora. Agora é o momento. Deus dá muito tempo. E Ele pede. Ele te dá tempo, Ele te dá tempo e mais tempo. Mas não podemos esperar para sempre, é agora. As pessoas precisam ser libertas, amém? E algumas das maneiras como isso está acontecendo, como as pessoas estão sendo libertas, é porque a grande luz do avivamento está brilhando tão intensamente que está expondo as trevas, está expondo o pecado, está expondo a escuridão da religião, a escuridão da hipocrisia, a escuridão de estar preso em tradições feitas pelo homem. Está expondo os falsos profetas, aqueles que usam feitiçaria e chamam isso de Deus. Está expondo tudo. Esta grande luz está brilhando mais do que nunca para revelar a verdade, para que os olhos das pessoas se abram e vejam que estiveram em trevas, que foram enganadas, que estavam presas na religião, e para que vejam a luz do avivamento e entrem nele. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. João 2,14. No templo, ele viu comerciantes vendendo bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Ele também viu negociantes sentados às mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou todos do templo. Ele derrubou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Depois, dirigindo-se aos que vendiam pombas, ele disse, tirem essas coisas daqui. Parem de transformar a casa do meu pai em um mercado. Então, seus discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras. O zelo pela tua casa me consumirá. Então, o zelo pela casa de Deus, o zelo pelo povo de Deus, consumiu Jesus nesse momento em que ele virou as mesas. Deus dá muito tempo, mas chega o momento em que, se as pessoas não se arrependem, há uma virada de mesas. Você vê? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, há algo que Deus deseja colocar em seu coração hoje. Algo que crescerá cada vez mais. E é essa paixão pelo povo de Deus, esse zelo pela casa de Deus para consumir você. Diz em João 2,16, em outra versão em inglês, sou consumido por uma paixão ardente para manter a tua casa pura.
I am consumed with a fiery passion. Sou consumido por uma paixão house ardente para manter a tua casa pura. This is the passion that Esta é a God wants you to paixão que have in Deus your quer heart. que você tenha em seu coração. He's exposing Ele está the expondo dirtiness, a the impureza, darkness a escuridão in no the body corpo of de Christ, Cristo, in religion, na religião, in the hypocrites nos and frauds. hipócritas e falsos profetas. He's been exposing it, and today he's exposing Ele it tem more, exposto e hoje está so expondo that ainda your mais heart para can que seu burn coração even queime more ainda for the mais pela house to be pureza pure. da casa de Deus. It's time É hora that we de mostrarmos o show caminho da the way santidade of holiness e and purity. pureza, No sem compromise, concessões, no sem lukewarmness, mornidão, no hidden sem sins pecados in ocultos na leadership, liderança, no hidden sins sem in the pecados ocultos na congregação. With the Holy Spirit's Com o poder do power, Espírito you don't Santo, have to live você in sin não precisa anymore. mais viver no pecado. If you think you Se do, você you're pensa que believing a lie precisa, of the você está devil. acreditando em uma mentira do And diabo. so there's no Então não há excuse. desculpa. We need to do Precisamos better. ser melhores como o corpo Body de of Christ Cristo, as a whole. como um todo. Now, we cannot Agora, compromise não anymore. podemos mais fazer There's a concessões. new way Deus está that God is mostrando um showing. novo The great caminho. light of A revival grande luz has do come. avivamento chegou. And it is a way of E é um caminho de holiness and santidade purity, e pureza, where we truly onde live like verdadeiramente Jesus, vivemos como Jesus, where we truly onde have the fear verdadeiramente of temos God, temor a Deus, where we truly onde have verdadeiramente heart for temos people, corações pelas pessoas, a passion for uma people to be paixão healed and para que delivered sejam and curadas, saved, where we libertas e aren't consumed salvas, with our onde own não somos desires, consumidos por our nossos own próprios selfish desejos, ambitions, nossas ambições egoístas, our evil desires, nossos and our desejos good godly malignos, desires ou that's mesmo not nossos God's bons will or desejos God's que não são timing. da vontade de Deus ou do tempo de Deus ainda. It's time that we É be tempo de pure, that sermos we be puros, holy de sermos as God santos is como holy. Deus é santo. Hallelujah. Aleluia. The Bible A says, Bíblia "Be diz: holy as sejam I santos am porque holy." eu sou santo. 1 1 Pedro 1:13. 1,13. So Por isso, prepare your estejam com minds a for mente action and preparada, exercise prontos para self-control. agir. Put Estejam all your alertas hope e in the coloquem toda a gracious esperança na salvation that graça will que come lhes to you when Jesus será Christ is dada quando revealed Jesus Cristo for to the revelado. world. Ouça Listen to isso that again. Listen to novamente. that. Put Coloquem all your toda a hope. sua esperança. Have this Tenham essa passion in paixão your no heart. coração. Tenham Have this esse excitement and entusiasmo e readiness in your prontidão no heart coração in the pela graça gracious da salvação que salvation virá that will quando come to Jesus you Cristo when for Jesus revelado Christ ao is mundo. revealed to the world. Quando When Jesus Jesus Cristo for Christ is revelado aos revealed to the religiosos, religious, the aos que ones estão bound by presos na religion, religião, the aos que ones estão bound presos by em fraudes frauds e and falsos false prophets. profetas. Have a Tenham passion paixão in no your coração heart para to see vê-los them salvos. saved. Have Tenham a paixão passion no in your heart coração for this por time este they will tempo em que encounter encontrarão God's o poder de power Deus at na 5F Igreja Church, 5F, at nos revival is eventos e now events conferências and do avivamento. conferences. Tenha Have essa this paixão passion que that os you are consome consumed with para vê-los vindo para essa to grande see them luz. come into this great light. Amém? Amen. Put all your hope in Coloque this toda a sua gracious esperança salvation that nessa will come graça to da you when salvação Jesus que Christ virá is quando Jesus revealed Cristo to the for world. Put all your revelado hope ao there. mundo. Ponha Put all toda a your sua passion esperança there. lá. Put all Ponha your toda a focus sua there. paixão lá. Ponha todo o seu So you foco lá. must live as Então vocês God's devem viver como obedient filhos children. obedientes de Deus. Don't Não slip voltem aos seus back antigos into caminhos your de vida old para ways of satisfazer seus living próprios to desejos. satisfy your own desires. Você You não didn't sabia know melhor any naquela better época, then, antes de back verem a then, grande luz, before you saw the great light, before antes you de encountered encontrar o God's poder power. de Deus. For Pois the a scriptures Escritura say, diz: "You sejam must be santos, holy, porque because eu I am sou holy." santo. And E remember lembre-se that de the que o Heavenly Pai Father to Celestial, whom a you quem pray, vocês has oram, no não tem favorites. favoritos. He will Ele judge or julgará reward you ou according recompensará to what cada you um de do. acordo com o que So you fizerem. must live in Portanto, reverent vivam fear com of Him temor during your reverente time a here Ele as durante o tempo temporary em que estiverem residents. aqui como estrangeiros. This Essa scripture is Escritura summing resume up a palavra de the Word of Deus God hoje today and what the e Word o of que God Ele going continuará forward this falando year and beyond. neste ano e além. You are called to Vocês são something so chamados para great. algo grandioso. There's a lot Há of muitas people that have pessoas que not não been foram shown the apresentadas ao Jesus caminho way, de the way of Jesus, holiness, ao the way caminho of da purity, santidade, ao caminho da pureza, the way of ao surrender, caminho da entrega, the way ao of caminho do selflessness, altruísmo, the way ao of caminho do true verdadeiro love for amor others, the pelos way of outros, truly being ao caminho after de God's realmente buscar o heart. coração de Deus. A Religion religião kept them os from impediu seeing de this ver esse way. caminho. A Religion and religião e os hypocrites and hipócritas frauds e as fraudes leaders como kept them from líderes seeing os this impediram way. de ver esse caminho.
Mas Deus trouxe essa grande luz do avivamento. O avivamento é agora. O avivamento está aqui. E Ele restaurou sua unção, seu poder e sua pureza. Ele está levantando líderes puros agora para mostrar o caminho, para que vocês possam imitá-los enquanto eles imitam Cristo. Essa luz chegou. Vocês viram essa grande luz. Aleluia! Aqui há pureza, a santidade, a realidade. Não há coisas falsas aqui. É o verdadeiro Jesus e corações verdadeiros voltados para Deus. Desejos reais de agradar a Jesus, verdadeiro temor a Deus. Isso é o que somos aqui na 5F. E digo, é raro. É por isso que Deus precisou trazer o avivamento. Muita religião, muita hipocrisia, muita ambição egoísta, muita falta de entrega, muita falsidade, muito disso. Então é raro. Mas só porque isso é raro no corpo de Cristo, não significa que você deve ser raro. Não significa que deva ser raro entre vocês. Isso é o padrão aqui. Não olhe para o mundo, não olhe para as outras igrejas e para outros crentes que vocês conheceram e digam, eu estou indo bem. Não, temos um padrão alto aqui. Sem falsidade, sem agir como cristão, mas viver no pecado, sem agir como cristão e corromper outras pessoas. Sem agir como cristão e ser usado pelo diabo para tentar levar as pessoas de volta aos caminhos pecaminosos. Não, isso não vai acontecer aqui. Sim. Isso é para o que fomos chamados. Esse é o padrão aqui. Isso é para os verdadeiros discípulos de Jesus na Igreja 5F. Isso é o que somos aqui. E há uma unção profética aqui. Então você não pode se esconder aqui. Não tente se esconder com essas outras motivações. Não vai funcionar. Você não vai conseguir subir em uma posição ou algo assim para conseguir o que quer. Não. Lobos não são permitidos aqui. As ovelhas são protegidas aqui. E eu digo isso seriamente porque é muito sério. É realmente muito sério. Precisamos proteger essa grande luz aqui. Precisamos proteger essa pureza e santidade aqui. Deus está trazendo uma grande colheita este ano. E não pode ser apenas uma pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas realmente andando no caminho de Jesus e na santidade e pureza. Tem que ser todos vocês. Todos vocês são tão importantes. Tudo o que fazem servindo a Deus, seja servindo fisicamente aqui ou compartilhando as boas novas e representando Deus ao falar sobre o que Ele está fazendo, é importante que vocês representem Jesus corretamente. Muito importante, para que as pessoas possam realmente ser conduzidas a essa luz, para que possam realmente não ser feridas, mas sim protegidas, para que possam crescer, para que possam ser saudáveis. Amém? Aleluia. Então, é hora de levar a sério a entrega, de viver em pureza e santidade. Isso é o mais importante acima de tudo. Se você ainda não fez disso sua prioridade, é hora de começar hoje. De se entregar, de viver em pureza e santidade. E ser real, não falso, não fingindo. Não sendo duas caras, mas verdadeiro. Seja um verdadeiro discípulo, realmente busque o coração de Deus. Amém? Aleluia. Então, quero compartilhar hoje a importância de ver esse padrão de santidade e pureza aqui. Essa luz. Quanto mais formos luz, mais brilhante a luz será. Agora é hora de remover toda a escuridão. Se há algo lá, agora é a hora. Amém? E número 2, que o seu coração seja tão apaixonado por essa grande obra que está por vir.
Há uma grande colheita chegando. Muitas pessoas precisam de Jesus. Muitas pessoas estiveram presas na religião, mas Deus está prestes a abrir as portas. Ele já começou a abrir as portas onde as pessoas estavam presas na religião e presas na falsidade. Ele está abrindo as portas agora, aleluia. E isso vai continuar. E Ele os guiará para seu avivamento. Aleluia. Então é hora de mostrar às pessoas o caminho certo, o caminho da pureza e santidade. Aqueles que não sabem, que nunca viram o que é realmente verdadeiro amor de Deus. O que é realmente estar livre da religião e o que significa viver no vinho novo. Deixe seu coração queimar por essas pessoas. Deixe seu coração queimar por cada serviço aqui na Igreja 5F, cada culto de domingo, por cada evento de avivamento, por cada conferência florescer. Deixe seu coração arder com paixão pelo que Deus está fazendo nesses encontros. Porque toda vez que você vem aqui, todos nós estamos segurando a rede e lançando-a na água para trazer os peixes. Desde o momento em que você entra aqui, mesmo apenas estando cheio do amor de Jesus, interagindo com as pessoas, até servir a Deus onde quer que esteja servindo, compartilhando as boas novas ao longo da semana, testemunhando o que Deus está fazendo, todos vocês estão colocando as mãos nessa rede junto comigo, junto com a equipe de louvor, e lançando-a na água em cada um desses cultos. Aleluia. Então é hora de arder por essas pessoas como nunca antes. É hora de arder pelo trabalho de Deus como nunca antes. É hora de ver realmente a magnitude do que Deus está fazendo. Estamos realizando as obras mais importantes dessa terra, sendo a luz de Jesus, mostrando às pessoas o caminho para Ele. Amém? Deixe o seu coração arder mais. Deixe seu coração arder mais. Aleluia. Aleluia. Levante-se e brilhe, pois a luz chegou. A luz do avivamento chegou. Levante-se e brilhe como nunca antes. Aleluia. Aleluia. Permaneça firme no que Deus lhe mostrou. Você precisa estar confiante no que Deus revelou a você, tá bom? Tem sido uma temporada em que algumas pessoas cederam aos religiosos hipócritas, cederam às mentiras dos fariseus e não se tornaram estáveis e fortes. Precisamos deixar isso para trás agora, certo? Precisamos avançar além disso. Você precisa se manter forte e firme nessa verdade que Deus revelou a você. Você precisa saber o que é certo e o que é errado. Precisa discernir entre a religião e o vinho novo. Pare de ser puxado para os dois lados. É tempo de amadurecer para que você possa brilhar com intensidade. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus.